Nem mesmo a vastidão da Amazônia conseguiu esconder o segredo mais sombrio de uma comunidade que confiava cegamente em quem deveria protegê-la. Manaus, março de 1967. A capital amazonense fervilhava com o crescimento acelerado da Zona Franca, mas nas margens do Rio Negro, longe dos olhares curiosos dos desenvolvimentistas, uma pequena comunidade indígena tucano vivia seus últimos dias de paz. O que aconteceu naquele fim de semana mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas revelaria uma verdade tão perturbadora que as autoridades prefeririam mantê-la enterrada nas profundezas dos arquivos policiais por mais de 3 décadas. Era uma sexta-feira quando Yara, de apenas 14 anos, desapareceu sem deixar rastros. Filha do pajé mais respeitado da região, a jovem havia saído para coletar frutos nas proximidades da aldeia e simplesmente se desvaneceu, como se a própria floresta a tivesse engolido. Mas este não seria um desaparecimento comum, daqueles que a Amazônia, com sua imensidão impiedosa, costuma cobrar como tributo. Este seria o início de uma descoberta que abalaria os alicerces da confiança de uma comunidade inteira. O corpo de Yara foi encontrado 3 dias depois, num local impossível. Impossível, porque estava a mais de 20 quilômetros de onde havia desaparecido, numa área que ela jamais frequentara, disposto de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. E mais perturbador ainda, estava acompanhado de evidências que apontavam para alguém que conhecia intimamente os rituais e tradições de seu povo. A polícia militar do Amazonas, despreparada para lidar com questões envolvendo populações indígenas, arquivou o caso em questão de semanas. Morte acidental, concluíram, ignorando completamente os detalhes grotescos que cercavam a descoberta. Para as autoridades de 1967, a vida de uma jovem indígena não merecia mais que algumas páginas mal digitadas num relatório burocrático. Mas Iracema, mãe de Yara, não se conformou com o silêncio imposto. Durante anos, ela insistiria que sua filha havia sido vítima de alguém próximo, alguém em quem toda a comunidade depositava confiança absoluta. Suas suspeitas recaíam sobre uma figura respeitada, quase venerada pela aldeia, mas ninguém queria ouvi-la. Afinal, como uma mãe enlutecida poderia acusar alguém tão querido e confiável? O tempo passou. A Zona Franca prosperou. Manaus se modernizou. E o caso de Yara permaneceu enterrado nos arquivos, coberto pelo pó do esquecimento e pelo peso da indiferença institucional. A comunidade tucano, traumatizada, começou a se dispersar. Algumas famílias migraram para áreas mais distantes, outras se mudaram para a periferia de Manaus, tentando reconstruir suas vidas longe das memórias dolorosas. Iracema envelheceu carregando seu fardo de suspeitas. Morreu em 1985, levando consigo segredos que ninguém quisera ouvir. Seus filhos cresceram com a marca da tragédia, mas também com as palavras persistentes da mãe ecoando em suas mentes. Ele estava sempre por perto. Sempre. Palavras que pareciam não fazer sentido na época, mas que ganhariam um significado aterrorizante décadas depois. Foi apenas em 1999, quando técnicas forenses mais avançadas chegaram ao Amazonas, e um jovem detetive decidiu revisar casos antigos, que os arquivos empoeirados voltariam à luz. O que foi descoberto naquela análise tardia foi tão chocante que mesmo investigadores experientes tiveram dificuldade para processar a informação. As evidências, preservadas precariamente por mais de 3 décadas, contavam uma história completamente diferente da versão oficial. Uma história sobre traição, abuso de poder e confiança violada da forma mais cruel possível. Uma história sobre como um predador pode se camuflar sob o manto da respeitabilidade, ganhando acesso irrestrito às suas vítimas através da admiração e veneração de uma comunidade inteira. O que torna este caso ainda mais perturbador é como o culpado conseguiu operar livremente por anos,
protegido não apenas pelo status que ocupava, mas pela própria incredulidade das pessoas ao seu redor. Como alguém tão próximo, tão confiável, tão fundamental para a comunidade, poderia ser capaz de tamanha monstruosidade? Este é um daqueles casos que nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber sobre confiança, sobre aparências e sobre como o mal pode se disfarçar de bem com uma facilidade assustadora. Vocês estão preparados para descobrir como uma comunidade inteira foi traída por quem mais deveria protegê-la? Como um segredo guardado a 7 chaves durante décadas finalmente veio à tona? E, principalmente, quantas outras Yaras podem ter sofrido em silêncio, suas vozes abafadas pelo poder e pela posição de seu algoz? Se vocês acreditam que a verdade sempre encontra um caminho, não importa quanto tempo demore, deixem seu like neste vídeo. E se querem acompanhar mais casos como este, que mostram como a justiça pode ser tardia, mas nunca impossível, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Comentem aqui embaixo. Até onde vocês iriam para descobrir a verdade sobre um ente querido? O que fariam se suas suspeitas recaíssem sobre alguém que toda a comunidade considera intocável? A história de Yara é sobre muito mais que um crime. É sobre poder, manipulação e como uma comunidade pode ser cegada pela confiança mal depositada. É sobre uma mãe que nunca parou de lutar pela verdade, mesmo quando todos ao seu redor preferiram o silêncio cômodo da negação. Preparem-se, porque nos próximos minutos vocês vão descobrir detalhes que foram cuidadosamente escondidos por décadas e entender como um único homem conseguiu enganar uma comunidade inteira, transformando sua posição de protetor em instrumento de terror. Esta é a história real de um dos crimes mais chocantes já cometidos na Amazônia, um caso que permaneceu arquivado não por falta de evidências, mas porque a verdade era simplesmente devastadora demais para ser aceita. A manhã de sexta-feira, 17 de março de 1967, amanheceu com uma névoa densa sobre o Rio Negro. O ar estava carregado de umidade e o som dos pássaros ecoava pela floresta numa sinfonia que Yara conhecia desde criança. Aos 14 anos, ela era considerada uma das jovens mais promissoras da aldeia Tucano, filha de Calapalo, o pajé mais respeitado da região e destinada a seguir os passos da mãe como conhecedora das plantas medicinais da floresta. Naquela manhã, como fazia todas as sextas-feiras há mais de 2 anos, Yara pegou sua cesta de palha trançada e se dirigiu à trilha que levava aos pés de Açaí. Era um ritual que ela cumpria religiosamente: coletar os frutos que seriam usados na preparação do mingau cerimonial do fim de semana. A trilha ficava a apenas 15 minutos da aldeia, um caminho que ela podia percorrer de olhos fechados, conhecendo cada pedra, cada raiz saliente, cada curva entre as árvores. Iracema, sua mãe, a viu partir por volta das 7 da manhã. Yara usava sua saia tradicional de algodão colorido e uma blusa branca simples que havia ganhado de presente alguns meses antes. Nos pés, as sandálias de couro que o comerciante da cidade havia trazido em uma de suas visitas mensais. Ela carregava também um pequeno facão para cortar os cachos de açaí e uma cuia para beber água durante o trajeto. "Volto antes do almoço, mãe", foram as últimas palavras que Iracema ouviu da filha. Palavras que ecoariam em sua mente pelos próximos 18 anos de vida, até o dia de sua morte. Mas Yara não voltou para o almoço, nem para o jantar. Quando o sol começou a se pôr e tingir o céu amazônico com tons alaranjados, toda a aldeia já sabia que algo estava errado. Calapalo organizou o primeiro grupo de busca ainda no final da tarde, com 12 homens da comunidade percorrendo as trilhas conhecidas, gritando o nome de Yara entre as árvores centenárias. O que encontraram na trilha dos açaizeiros foi o primeiro sinal de que aquilo não seria um simples caso de jovem perdida na floresta.
A cesta de Yara estava no chão, a poucos metros dos primeiros pés de Açaí, mas completamente vazia. Ao lado, o facão cravado na terra, como se tivesse sido jogado com força. As sandálias de couro estavam espalhadas, uma a 3 metros da outra, e na lama úmida do chão, marcas de luta eram claramente visíveis. Mas o mais perturbador eram as pegadas. Além das marcas dos pés descalços de Yara, havia outras pegadas, maiores, de botas. Botas que deixavam um padrão específico na lama, com um corte diagonal na sola esquerda que seria, décadas depois, uma das pistas mais importantes para solucionar o caso. As pegadas se dirigiam não para dentro da floresta, como seria esperado em um sequestro comum, mas em direção ao rio. E ali, na margem enlameada, todas as pistas simplesmente desapareciam. Como se Yara e seu sequestrador tivessem se desvanecido no ar, ou sido engolidos pelas águas escuras do Rio Negro. Durante todo o sábado e domingo, mais de 50 pessoas vasculharam a região. Pescadores locais navegaram rio acima e rio abaixo, examinando cada pequena enseada, cada praia de areia, cada tronco caído que poderia esconder um corpo. Nada, absolutamente nada. Foi na segunda-feira, quando as buscas já haviam se estendido num raio de 20 quilômetros da aldeia, que o impensável aconteceu. Um grupo de 5 homens, liderado por Antônio Puxado, um experiente mateiro que conhecia a região como a palma da mão, descobriu algo que desafiaria toda a lógica. O corpo de Yara estava numa clareira a mais de 25 quilômetros de onde ela havia desaparecido. Uma clareira que ficava na direção completamente oposta ao rio, numa área de terra firme que ela jamais havia visitado. Mas não era apenas a distância impossível que chocava os homens que a encontraram. Yara estava disposta de forma ritualística, com os braços cruzados sobre o peito e o corpo orientado para o nascente, seguindo tradições funerárias tucano que apenas os mais velhos da tribo conheciam profundamente. Ao seu redor, em círculo perfeito, estavam dispostas 9 pedras brancas do rio, cada uma colocada com precisão geométrica que demonstrava conhecimento íntimo dos rituais sagrados. Suas roupas estavam rasgadas e espalhadas numa sequência que sugeria violência sexual, mas o corpo em si não apresentava ferimentos externos visíveis. Como ela havia morrido, como havia chegado até aquela clareira remota, e principalmente quem conhecia os rituais sagrados tucano com tamanha precisão para dispor o corpo daquela forma específica. A cena era tão perturbadora que Antônio Puxado, homem que havia enfrentado onças, cobras venenosas e todos os perigos da Amazônia, saiu da clareira vomitando e tremendo. Os outros homens do grupo mal conseguiam processar o que viam. Não era apenas um assassinato, era uma profanação, uma violação dos costumes mais sagrados de seu povo. Mais perturbador ainda, ao lado do corpo, cravado no chão, estava um crucifixo de madeira rudimentar. Um símbolo cristão plantado numa cena de ritual indígena, como se o assassino quisesse deixar uma mensagem específica, uma assinatura grotesca que misturava as duas culturas de forma blasfema e aterrorizante. Quando a polícia militar finalmente chegou à clareira, na tarde de terça-feira, a cena já havia sido contaminada. Dezenas de pessoas da aldeia haviam passado pelo local, movidas pela curiosidade mórbida e pela necessidade de ver com os próprios olhos a extensão da tragédia. Evidências cruciais foram perdidas para sempre na confusão, mas algo que ninguém notou naquele momento, algo que só seria descoberto décadas depois, através de fotografias precárias tiradas por um dos policiais. Era um pequeno objeto enterrado na base de uma das pedras brancas. Um objeto que, quando finalmente analisado em 1999, revelaria a identidade do assassino de uma forma tão chocante que mesmo os investigadores mais experientes teriam dificuldade para acreditar.
Como Yara havia chegado até aquela clareira? Como alguém conseguiu transportar o corpo de uma jovem por mais de 20 quilômetros de floresta densa sem deixar rastros? E, principalmente, quem possuía conhecimento suficiente sobre os rituais tucano para criar aquela cena macabra com tamanha precisão? A floresta amazônica guarda muitos segredos, mas poucos tão sinistros quanto o que foi enterrado naquela clareira junto com o corpo de Yara. Um segredo que permaneceria oculto por mais de 3 décadas, protegido não apenas pela incompetência da investigação policial, mas pela própria incredulidade de uma comunidade que se recusava a aceitar que o mal poderia vir de onde menos esperavam. Iracema não dormiu uma única noite completa durante os 18 anos que se seguiram à morte de sua filha. Toda madrugada, por volta das 3 horas, ela acordava suando frio, com o mesmo pesadelo. Yara correndo pela floresta, gritando por socorro, enquanto uma sombra familiar a perseguia entre as árvores. Uma sombra que ela reconhecia, mas que sua mente consciente se recusava a aceitar. Nos primeiros meses após o funeral, Iracema ainda acreditava que a polícia faria seu trabalho, que os responsáveis pela investigação compreenderiam a gravidade do que havia acontecido e dedicariam os recursos necessários para encontrar o assassino de sua filha, que a justiça dos homens brancos seria tão implacável quanto a justiça dos espíritos da floresta. Como ela estava enganada. O sargento Valdecir Santos, responsável pelo caso, visitou a aldeia apenas 2 vezes após a descoberta do corpo. Na primeira visita, 3 dias depois do funeral, ele chegou acompanhado de um soldado e de um escrivão, que mal sabia escrever corretamente em português. Fizeram algumas perguntas básicas, anotaram respostas em um caderno surrado e se foram, prometendo retornar em breve com mais informações. A segunda visita aconteceu 2 semanas depois e durou menos de 1 hora. Valdecir informou à família que não havia suspeitos, que as evidências eram inconclusivas e que o caso seria classificado como morte por causas indeterminadas. Quando Calapalô, o pajé, tentou explicar sobre a disposição ritualística do corpo e o que isso poderia significar, o sargento o interrompeu com um gesto impaciente. "Vocês, índios, têm muita imaginação", disse Valdecir, acendendo um cigarro e olhando para a floresta como se ela fosse um obstáculo inconveniente. "Provavelmente foi algum animal que mexeu no corpo depois que a menina morreu. Essas coisas acontecem na mata." Iracema sentiu o sangue ferver em suas veias. Como um animal poderia arranjar pedras em círculo perfeito? Como um animal poderia cravar um crucifixo no chão? Mas suas palavras foram traduzidas pelo intérprete da polícia como "a mãe está muito abalada e não consegue aceitar a realidade." Foi nesse momento que Iracema compreendeu uma verdade amarga. Ela estava sozinha nessa luta. A polícia não iria investigar. As autoridades não se importavam com a morte de uma jovem indígena numa região remota do Amazonas. Para eles, Yara era apenas mais uma estatística, mais um número em um relatório que seria arquivado e esquecido. Mas Iracema não esqueceria. Não poderia esquecer. Durante os meses seguintes, ela se transformou em uma detetive obsessiva. Conversava com todas as pessoas que haviam estado na região nas semanas antes do desaparecimento de Yara. Questionava comerciantes, pescadores, funcionários do governo que visitavam a aldeia esporadicamente. Refazia o trajeto da trilha dos açaizeiros dezenas de vezes, procurando pistas que a polícia poderia ter perdido. E foi durante essas investigações solitárias que Iracema começou a notar um padrão perturbador. Yara não havia sido a única jovem da região a desaparecer misteriosamente nos últimos anos. Em aldeias vizinhas, outras 3 meninas haviam sumido sem deixar rastros nos 2 anos anteriores. Todas entre 13 e 15 anos. Todas consideradas bonitas pelos padrões locais.
todas filhas de líderes respeitados em suas comunidades. Quando Iracema levou essas informações à polícia, foi recebida com desdém e irritação. "A senhora está vendo conexões onde não existem", disse outro sargento que havia assumido o caso após a transferência de Valdecir. "Meninas se perdem na floresta. É a natureza das coisas por aqui." Mas havia algo mais que atormentava Iracema, algo que ela não conseguia expressar em palavras, mas que crescia em sua mente como uma sombra venenosa. Durante suas conversas com as pessoas da aldeia, um nome aparecia repetidamente nas histórias sobre os dias anteriores ao desaparecimento de Yara. Sempre o mesmo nome, sempre a mesma pessoa que havia estado por perto quando as jovens desapareceram. Era uma suspeita tão absurda, tão impossível de ser verdade, que Iracema lutava contra ela com todas as suas forças. Afinal, como poderia suspeitar de alguém que toda a comunidade respeitava e admirava? Alguém que havia dedicado sua vida a ajudar o povo tucano? Alguém em quem todos depositavam confiança absoluta? Kalapalo, seu marido, a alertava para não transformar o luto em paranoia. "Você está vendo inimigos onde há apenas amigos", dizia ele, preocupado com a obsessão crescente de Iracema. "Precisa aceitar que perdemos nossa filha para os espíritos da floresta. Precisa fazer as pazes com isso." Mas Iracema não conseguia fazer as pazes. Não enquanto suas suspeitas cresciam a cada dia, alimentadas por pequenos detalhes que apenas uma mãe desesperada por respostas seria capaz de notar. A forma como ele sempre perguntava sobre Yara quando visitava a aldeia. Como seus olhos se demoravam na jovem durante as cerimônias. Como ele havia se oferecido para ajudar nas buscas logo após o desaparecimento, conhecendo trilhas e caminhos que poucos dominavam. Em 1969, 2 anos após a morte de Yara, Iracema tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela vendeu todas as suas joias tradicionais, pegou suas economias e viajou até Manaus para contratar um advogado particular. Queria reabrir o caso, queria uma investigação adequada, queria que alguém levasse suas suspeitas a sério. O advogado, um homem de meia-idade, com um escritório numa sala pequena e abafada, no centro da cidade, ouviu sua história com paciência. Mas quando ela mencionou o nome da pessoa que suspeitava, ele recostou na cadeira com uma expressão de incredulidade. "Senhora Iracema", disse ele, balançando a cabeça lentamente. "A senhora está acusando uma das pessoas mais respeitadas da região. Um homem que dedicou sua vida a ajudar comunidades como a sua. Preciso ser honesto. Mesmo que eu quisesse levar esse caso adiante, nenhum juiz levaria suas suspeitas a sério. Até onde você iria para descobrir a verdade sobre seu filho? Quantas portas bateria? Quantas pessoas enfrentaria? Quantos anos dedicaria a uma busca que todos ao seu redor consideram impossível?" Iracema saiu do escritório do advogado com o coração partido, mas não derrotada. Se o sistema judiciário não a ajudaria, se a sociedade não acreditaria nela, ela continuaria sua investigação solitária. Porque uma mãe que perdeu uma filha da forma mais cruel possível não tem o luxo de desistir. E assim, começaram os anos mais sombrios da vida de Iracema. Anos de obsessão, de noites insones, de questionamentos que a levaram ao limite da sanidade mental. Anos em que ela se transformou numa sombra de si mesma, consumida pela certeza de que conhecia a identidade do assassino de sua filha, mas incapaz de provar para o mundo. Se vocês estão acompanhando esta história e acreditam que uma mãe nunca deve desistir de lutar por justiça, deixem um comentário dizendo qual foi o caso que mais os marcou e compartilhem este vídeo, porque histórias como a de Iracema merecem ser contadas e lembradas. O que Iracema não sabia era que sua persistência obsessiva, seus questionamentos incansáveis e sua recusa em aceitar o silêncio oficial estavam criando ondas numa comunidade acostumada à tranquilidade.
Ondas que, eventualmente, revelariam segredos que algumas pessoas prefeririam manter enterrados para sempre. A aldeia Tucano sempre havia sido um lugar onde os segredos eram raros e a vida de cada pessoa era conhecida por todos. Mas após a morte de Iara e as investigações obsessivas de Iracema, algo mudou na atmosfera da comunidade. Um silêncio pesado começou a pairar sobre as conversas, como se todos soubessem algo que não podiam ou não queriam falar em voz alta. As primeiras fissuras na harmonia comunitária apareceram 3 meses após o funeral. Iracema havia começado a fazer perguntas específicas, direcionadas, sobre os movimentos de uma pessoa em particular nos dias que antecederam o desaparecimento de sua filha. Quando o nome era mencionado, as pessoas desviavam o olhar, mudavam de assunto ou simplesmente se afastavam em silêncio. Era Padre Miguel Santander, o missionário espanhol que havia chegado à região em 1964 e se tornado uma figura central na vida da comunidade. Alto, magro, de olhos azuis penetrantes e barba grisalha bem cuidada, ele falava português com um sotaque que as crianças achavam encantador. Havia construído uma pequena capela de madeira no centro da aldeia e dedicava suas manhãs ao ensino das crianças, suas tardes às visitas às famílias e suas noites aos estudos dos costumes locais. Para os Tucano, Padre Miguel era mais que um missionário. Era um confidente, um mediador de conflitos, um curador que combinava orações cristãs com conhecimentos sobre plantas medicinais que havia aprendido com os pajés locais. Era comum vê-lo caminhando pelas trilhas da floresta, sempre acompanhado de 1 ou 2 crianças da aldeia, ensinando-lhes sobre botânica e coletando espécimes para seus estudos. Mas agora, com as suspeitas de Iracema crescendo como uma erva daninha venenosa, cada gesto do padre estava sendo observado com novos olhos. E o que algumas pessoas começaram a ver as perturbava profundamente. Mariana Tuchawa, uma das mulheres mais respeitadas da aldeia, foi a primeira a confessar suas dúvidas em voz baixa para algumas amigas íntimas. Ela havia notado como o Padre Miguel sempre se oferecia para acompanhar as meninas mais novas em suas tarefas na floresta. Como seus olhos se demoravam nas jovens durante as celebrações. Como ele sempre encontrava desculpas para visitar as famílias quando apenas as filhas adolescentes estavam em casa. "Eu nunca pensei nisso antes", sussurrou Mariana, numa roda de mulheres que descascavam mandioca numa tarde abafada de abril. "Mas agora que Iracema plantou essa semente em minha mente, não consigo parar de pensar." Outras mulheres começaram a compartilhar suas próprias observações inquietantes. Como o Padre Miguel conhecia detalhes íntimos sobre os rituais tucano, que levavam anos para serem aprendidos, mas que ele dominava com uma precisão quase sobrenatural. Como ele sempre aparecia nos momentos mais oportunos, quando as famílias estavam vulneráveis ou as jovens estavam sozinhas. Regina Cocama, mãe de 2 filhas adolescentes, lembrou de uma tarde em que havia chegado em casa mais cedo e encontrado Padre Miguel sozinho com sua filha de 15 anos. Ele disse que estava ensinando latim para ela, contou Regina com a voz tremulando. Mas por que latim? Por que sozinho? Por que minha filha parecia nervosa quando eu cheguei? Gradualmente, a comunidade começou a se dividir em 2 grupos distintos. De um lado, estavam aqueles que consideravam as suspeitas de Iracema uma blasfêmia inaceitável. Como ela poderia acusar um homem de Deus, alguém que havia abandonado sua terra natal para dedicar sua vida ao bem-estar de uma comunidade indígena? Era impensável, era cruel, era o resultado de uma mente perturbada pelo luto. Do outro lado, crescia um grupo de pessoas que começavam a questionar coisas que antes aceitavam sem pensar. Por que Padre Miguel insistia em fazer suas caminhadas pela floresta, sempre acompanhado de meninas jovens? Por que ele possuía um conhecimento tão detalhado sobre plantas medicinais específicas,
algumas com propriedades sedativas que nem todos os pajés locais dominavam completamente. As tensões atingiram um ponto crítico durante a festa de São João de 1968, mais de um ano após a morte de Yara. Iracema havia bebido mais cachaça que o normal e, no meio da celebração, começou a fazer acusações diretas e públicas contra Padre Miguel. A multidão se dividiu imediatamente. Alguns gritavam para ela se calar, outros a defendiam, e uma briga generalizada quase começou. Padre Miguel, que estava presente, reagiu com uma calma que alguns interpretaram como santidade e outros como frieza calculada. Ele se aproximou de Iracema, colocou uma mão em seu ombro e disse com voz suave, mas audível para todos: "Minha filha, entendo sua dor. Perder uma criança é a maior tragédia que pode acontecer a uma mãe. Mas não deixe que o sofrimento transforme seu coração em pedra." A resposta de Iracema foi como um raio cortando a noite. "Você sabe muito bem porque meu coração virou pedra, e um dia todos aqui vão saber também." Após aquela noite, a divisão na comunidade se tornou irreversível. Famílias que eram amigas há gerações pararam de se falar. Crianças foram proibidas de brincar juntas. A aldeia, que antes funcionava como um organismo único, começou a se fragmentar em facções desconfiadas umas das outras. Padre Miguel continuou suas atividades normalmente, mas agora sob o escrutínio constante de olhares desconfiados. Alguns notaram que ele havia mudado alguns de seus hábitos. Não caminhava mais sozinho com as crianças. Evitava ficar a sós com as famílias. Suas visitas se tornaram mais formais, mais breves. O mais perturbador era como ele reagia sempre que o nome de Yara era mencionado. Por uma fração de segundo, algo mudava em sua expressão. Não era exatamente culpa, não era medo, mas algo indefinível que fazia algumas pessoas se sentirem desconfortáveis. Antônio Puxado, o mateiro que havia descoberto o corpo de Yara, começou a evitar encontros diretos com o padre. "Tem algo nele que não está certo", confessou para sua esposa uma noite. "Não sei explicar o que é, mas desde que encontrei a menina naquela clareira, não consigo olhar para ele da mesma forma." A esposa de Antônio, mulher pragmática e religiosa, ficou chocada com a confissão do marido. "Como você pode suspeitar de um homem de Deus? Ele dedica sua vida a nós." Mas Antônio balançou a cabeça lentamente. "Homens de Deus também podem servir ao diabo", disse ele. "E às vezes são esses os mais perigosos, porque ninguém suspeita deles." As palavras de Antônio se espalharam pela aldeia como fogo na mata seca. Algumas pessoas ficaram horrorizadas com a blasfêmia. Outras começaram a refletir sobre a possibilidade aterrorizante que ele havia verbalizado. E enquanto a comunidade se desfazia lentamente, corroída pela desconfiança e pelas suspeitas não declaradas, Padre Miguel continuou sua rotina diária com uma serenidade que poderia ser interpretada como inocência, ou como a frieza calculada de alguém que sabia exatamente como manipular as pessoas ao seu redor. Os segredos da comunidade tucano estavam sendo expostos um por um, como feridas antigas que finalmente vinham à superfície. Mas o maior segredo de todos ainda permanecia enterrado, protegido pela incredulidade daqueles que se recusavam a aceitar que o mal poderia usar a máscara da bondade com tamanha perfeição. A clareira onde Yara foi encontrada era um lugar que desafiava qualquer explicação lógica. Localizada no meio de uma vegetação densa, a mais de 25 quilômetros da aldeia, ela formava um círculo quase perfeito de aproximadamente 15 metros de diâmetro. As árvores ao redor cresciam de forma estranha, curvadas para fora, como se algo as tivesse forçado a se afastar do centro, criando uma abertura natural que permitia a entrada da luz solar mesmo nas horas mais sombrias do dia. Quando Antônio Puxado e seus homens chegaram à clareira naquela manhã de segunda-feira, o que viram os marcou para o resto de suas vidas.
Não era apenas um assassinato, era uma encenação macabra, uma mistura profana de rituais sagrados com símbolos cristãos que demonstravam conhecimento íntimo de ambas as tradições religiosas. O corpo de Yara estava posicionado exatamente no centro geométrico da clareira, disposto com uma precisão que exigia instrumentos de medição. Seus braços estavam cruzados sobre o peito na posição tradicional dos mortos tucano, mas havia um detalhe que perturbava profundamente os homens que a encontraram. Suas mãos seguravam um rosário de madeira escura, entrelaçado entre os dedos de uma forma que exigia conhecimento específico sobre orações católicas. As 9 pedras brancas do rio, dispostas em círculo perfeito ao redor do corpo, não eram pedras comuns. Cada uma havia sido selecionada criteriosamente, todas com aproximadamente o mesmo tamanho e formato arredondado. Mas o mais perturbador era que essas pedras específicas só poderiam ter vindo de uma praia localizada a mais de 50 quilômetros dali, rio acima. Alguém havia feito uma viagem longa e perigosa especificamente para coletar esses elementos cerimoniais. Entre cada pedra, cravados no solo úmido, estavam pequenos galhos de plantas medicinais sagradas para os tucano. Ayahuasca, tabaco selvagem, folhas de coca, plantas que apenas os pajés mais experientes sabiam onde encontrar e como colher corretamente. Cada galho estava orientado numa direção específica, seguindo padrões astronômicos que faziam parte dos rituais mais antigos e secretos da tribo. O crucifixo de madeira, cravado a poucos centímetros da cabeça de Yara, havia sido esculpido à mão com ferramentas específicas. A madeira era cecropia, uma árvore que os indígenas consideravam sagrada, mas que também era tradicionalmente usada pelos missionários para fazer cruzes devido à sua durabilidade e resistência aos insetos. A habilidade demonstrada na escultura indicava alguém com conhecimento tanto de carpintaria quanto de simbolismos religiosos. Mas o detalhe mais chocante, que apenas os investigadores mais atentos notaram décadas depois, através das fotografias precárias da cena, era a posição exata dos pés de Yara. Eles apontavam diretamente para uma pequena elevação de terra no limite da clareira, onde havia sido construído um altar improvisado com pedras empilhadas. Sobre esse altar, alguém havia colocado objetos pessoais de Yara, suas pulseiras de miçangas, um pequeno espelho que ela sempre carregava e sua fita de cabelo favorita. A violência sexual era evidente pelo estado das roupas de Yara, rasgadas e espalhadas numa sequência que sugeria resistência e luta. Mas mesmo essa violência havia sido organizada pelo assassino. As peças de roupa estavam dispostas, formando uma linha reta da borda da clareira até o corpo, como se fossem migalhas de pão numa trilha macabra. Cada peça estava dobrada e colocada com cuidado, não jogada aleatoriamente como seria esperado numa cena de crime passional. O laudo necroscópico, feito de forma precária pelo único médico disponível em Manaus na época, revelou detalhes ainda mais perturbadores. Yara havia sido drogada antes de morrer. Vestígios de uma substância sedativa foram encontrados em seu sangue. Uma combinação de plantas amazônicas que exigia conhecimento específico sobre dosagens e preparação. Não era o tipo de droga que qualquer pessoa poderia preparar acidentalmente. A causa da morte oficial foi listada como asfixia, mas o médico anotou em suas observações pessoais que não havia sinais de estrangulamento no pescoço da vítima. Como ela havia morrido asfixiada sem marcas visíveis? A resposta para essa pergunta só viria décadas depois, com técnicas forenses mais avançadas. As pegadas ao redor da clareira contavam uma história fragmentada e confusa. Além das marcas dos pés descalços de Yara, havia pegadas de botas com aquele corte diagonal característico na sola esquerda. Mas essas pegadas apareciam e desapareciam de forma inexplicável,
como se o assassino conhecesse exatamente onde pisar para evitar deixar rastros na maior parte do percurso. Mais intrigante ainda, as pegadas de Yara na clareira sugeriam que ela havia caminhado até ali por conta própria. Não havia sinais de que tivesse sido carregada ou arrastada. Suas pegadas eram firmes, regulares, sem indicação de resistência ou tentativa de fuga. Como isso era possível se ela havia sido drogada? Como alguém conseguiu fazê-la caminhar mais de 20 quilômetros através da floresta densa até uma clareira que ela nunca havia visitado? Um detalhe que passou despercebido na investigação de 1967, mas que seria crucial décadas depois, estava relacionado ao tempo. A decomposição do corpo e a condição da vegetação ao redor sugeriam que Yara havia morrido na própria clareira, não em outro local. Mas testemunhas da aldeia juraram ter ouvido gritos femininos vindos da direção oposta durante a noite de sexta-feira. Como conciliar essas informações contraditórias? A cena também revelava sinais de que o assassino havia permanecido no local por várias horas após a morte de Yara. Havia marcas de uma pequena fogueira que havia sido cuidadosamente apagada, restos de comida que indicavam uma refeição tranquila, e até mesmo evidências de que ele havia dormido na clareira. Era como se, após cometer o crime, ele tivesse passado a noite toda organizando meticulosamente a cena, transformando-a numa mensagem simbólica complexa. O aspecto mais aterrorizante da cena era sua perfeição. Cada elemento estava no lugar exato, cada símbolo posicionado com precisão geométrica, cada detalhe calculado para transmitir significados específicos. Não era o trabalho de um assassino impulsivo ou descontrolado. Era a obra de alguém que havia planejado tudo minuciosamente, que possuía conhecimentos profundos sobre ambas as culturas envolvidas, e que havia tido tempo e tranquilidade para executar seu plano macabro, sem pressa ou interferência. Como alguém conseguiu trazer uma jovem indígena para uma clareira remota, matá-la sem deixar sinais de violência física no pescoço, e ainda ter tempo e conhecimento para criar uma cena ritualística tão complexa e simbolicamente carregada. A floresta amazônica havia testemunhado muitos crimes ao longo dos séculos, mas poucos tão calculadamente perversos quanto este. E o mais perturbador de tudo, a pessoa responsável por tamanha monstruosidade ainda caminhava livremente entre as pessoas que mais deveria proteger, escondida atrás de uma reputação de santidade que ninguém ousava questionar. As evidências estavam todas ali, na clareira, esperando por investigadores competentes que soubessem interpretá-las corretamente. Mas em 1967, essas evidências foram fotografadas precariamente, catalogadas de forma inadequada e arquivadas num depósito empoeirado onde permaneceriam esquecidas por mais de 3 décadas. A investigação policial do assassinato de Yara foi um festival de incompetência e preconceito que permitiu ao verdadeiro culpado operar livremente enquanto inocentes eram perseguidos e humilhados. Durante os 6 meses em que o caso oficialmente permaneceu ativo, a Polícia Militar do Amazonas seguiu uma sequência de pistas falsas tão absurdas que, décadas depois, pareceriam cômicas se não tivessem custado a liberdade e a dignidade de pessoas inocentes. O primeiro suspeito foi João Tapeba, um pescador solitário de 45 anos que vivia numa cabana improvisada a 15 quilômetros da aldeia Tucano. João era conhecido por seu temperamento difícil e por evitar contato social, características que, na mente simplista dos investigadores da época, automaticamente o transformavam em potencial assassino. O fato de ele ser mestiço, filho de pai branco, com mãe indígena, e não pertencer completamente a nenhuma das duas comunidades, o tornava um alvo perfeito para as suspeitas. João foi preso 3 semanas após a descoberta do corpo,
baseado apenas no testemunho de um comerciante que disse ter visto um homem estranho navegando pelo Rio Negro na noite do desaparecimento de Yara. Durante o interrogatório, que durou 3 dias consecutivos, João foi submetido a métodos que hoje seriam considerados tortura. Privado de sono, comida e água, ele eventualmente confessou o crime numa declaração incoerente que contradizia todos os fatos conhecidos. A confissão de João desmoronou quando confrontada com as evidências da cena do crime. Ele não sabia ler nem escrever, muito menos possuía conhecimentos sobre rituais tucano ou simbolismos cristãos. Quando questionado sobre como havia chegado à clareira remota, ele não conseguiu explicar a localização nem descrever o caminho. Mais importante ainda, as botas que João usava não correspondiam às pegadas encontradas na cena do crime. Após uma semana na cadeia, durante a qual foi espancado por outros presos que souberam de sua suposta confissão, João foi liberado sem explicações. Nunca recebeu desculpas oficiais nem compensação pelos dias de sofrimento. Retornou à sua cabana destruído psicologicamente. Desenvolveu um problema grave com alcoolismo e morreu 2 anos depois, encontrado afogado no mesmo rio onde pescava há décadas. O segundo suspeito foi ainda mais absurdo. Manuel Xerente, um pajé de uma tribo rival que havia tido desentendimentos territoriais com os tucano no ano anterior. A lógica da polícia era simples. Se o crime envolvia rituais indígenas, o culpado deveria ser um indígena. O fato de Manuel viver a mais de 100 quilômetros de distância e não ter meios de transporte para chegar à região foi considerado um detalhe menor pelos investigadores. Manuel foi trazido para Manaus, algemado, na carroceria de um caminhão, tratado como animal durante todo o trajeto. Aos 67 anos, com artrite severa nas mãos e mal conseguindo caminhar sem apoio, ele foi apresentado como o perigoso assassino ritual que havia matado Yara. Durante o interrogatório, Manuel repetia incessantemente que nunca havia estado na região tucano e que não conhecia a vítima. A investigação sobre Manuel durou 2 meses, período durante o qual ele permaneceu preso em condições desumanas. A polícia gastou recursos consideráveis tentando provar uma conexão inexistente entre ele e o crime. Quando finalmente admitiram que não havia evidências, Manuel foi liberado sem cerimônia. Ele morreu 3 meses depois, oficialmente de pneumonia, mas sua família sempre acreditou que foi de coração partido pela humilhação sofrida. A terceira pista falsa foi talvez a mais elaborada e a que mais tempo consumiu da investigação. Um comerciante de Manaus, chamado Sebastião Moura, havia visitado várias aldeias da região nas semanas anteriores ao crime, vendendo utensílios domésticos e ferramentas. Sebastião era conhecido por sua personalidade expansiva e por gostar de conversar com as mulheres e jovens das comunidades que visitava. Quando a polícia soube das visitas de Sebastião, imediatamente o classificaram como suspeito principal. Afinal, ele era forasteiro, tinha acesso às comunidades indígenas e havia estado na região no período relevante. O fato de Sebastião ser casado, pai de 4 filhos e possuir uma reputação comercial impecável, foi ignorado pelos investigadores. A investigação sobre Sebastião foi a mais minuciosa de todas, ironicamente demonstrando que a polícia era capaz de trabalho detalhado quando queria. Verificaram sua rota de vendas, entrevistaram dezenas de pessoas que haviam negociado com ele, analisaram seus registros financeiros e até mesmo examinaram sua mercadoria em busca de evidências. Durante 4 meses, a vida de Sebastião foi virada de cabeça para baixo. Seus negócios sofreram, sua família foi assediada por curiosos e sua reputação ficou manchada na comunidade comercial de Manaus. Quando finalmente foi provado que ele estava em outra cidade, no dia do crime, vendendo mercadorias numa feira a mais de 200 quilômetros de distância,
A polícia simplesmente arquivou as investigações sobre ele sem qualquer pedido de desculpas. Houve ainda suspeitos menores. Um soldado que havia desertado do exército e estava vivendo na floresta, um garimpeiro que havia sido visto bêbado numa taverna de Manaus falando sobre índias bonitas, e até mesmo um antropólogo americano que estava na região estudando culturas indígenas. Todos foram investigados de forma superficial. Todos foram descartados por falta de evidências, e nenhum deles correspondia ao perfil real do assassino. O mais frustrante era que, enquanto a polícia perseguia essas pistas absurdas, o verdadeiro culpado continuava vivendo tranquilamente na comunidade, observando o caos investigativo com a serenidade de quem sabia que jamais seria considerado suspeito. Padre Miguel acompanhava as prisões, participava das especulações da comunidade e até mesmo oferecia suas orações pelas vítimas da incompetência policial. Em setembro de 1967, 6 meses após o assassinato, o sargento responsável pelo caso recebeu ordens superiores para encerrar as investigações e classificar o crime como caso arquivado por falta de provas conclusivas. O relatório final, um documento de apenas 3 páginas mal digitadas, concluía que Yara havia sido vítima de um crime passional cometido por pessoa desconhecida que provavelmente já deixou a região. A incompetência da investigação não foi acidental. Refletia o desprezo institucional pelas vidas indígenas que caracterizava o Brasil da década de 1960. Para as autoridades, a morte de uma jovem índia numa região remota não justificava o investimento de recursos significativos ou a aplicação de métodos investigativos competentes. Era mais conveniente culpar forasteiros e marginais do que admitir que o assassino poderia ser alguém respeitado pela comunidade. O arquivamento do caso foi recebido com alívio por muitas pessoas na região. Significava o fim das prisões arbitrárias, dos interrogatórios humilhantes e da atmosfera de suspeita que havia envenenado as relações entre as comunidades. Mas, para Iracema, representou a confirmação de que o sistema judiciário brasileiro não se importava com a justiça para seu povo. Enquanto isso, Padre Miguel continuou suas atividades normalmente, protegido por sua reputação intocável e pela incredulidade generalizada de que um homem de Deus pudesse ser capaz de tamanha monstruosidade. Ele sabia que havia escapado, que a investigação incompetente havia criado cortina de fumaça perfeita para suas atividades. O que a polícia não sabia era que durante os 6 meses de investigação caótica, outras 2 jovens indígenas haviam desaparecido em aldeias distantes da região. Seus casos nem sequer foram reportados às autoridades, porque as famílias perderam completamente a confiança no sistema judiciário após presenciar a farsa investigativa do caso de Yara. Padre Miguel estava livre, protegido e com acesso irrestrito a novas vítimas. E a justiça para Yara permaneceria enterrada nos arquivos empoeirados por mais de 3 décadas. Em março de 1999, exatos 32 anos após o assassinato de Yara, um jovem detetive da Polícia Civil do Amazonas, chamado Carlos Eduardo Mendes, decidiu fazer algo que nenhum de seus colegas achava sensato: revisar casos arquivados da década de 1960. Carlos tinha apenas 28 anos. Havia se formado em criminologia pela Universidade Federal do Amazonas e possuía uma característica que incomodava seus superiores: uma obsessão quase patológica por justiça tardia. Carlos não era amazonense. Nascido em São Paulo, filho de um pequeno comerciante e de uma professora primária, ele havia se mudado para Manaus após ser aprovado no concurso da Polícia Civil com a 2ª maior nota do estado. Chegou à capital amazonense em 1997 com ideais românticos sobre combater a impunidade e descobrir verdades enterradas pela incompetência e corrupção do passado.
Nos seus 2 primeiros anos de trabalho, Carlos rapidamente ganhou a reputação de ser problemático. Questionava métodos antiquados, sugeria técnicas investigativas modernas e tinha o hábito irritante de não aceitar explicações simplistas para crimes complexos. Seus colegas mais velhos o viam como um jovem arrogante, que não respeitava a experiência acumulada ao longo dos anos. Seus superiores o consideravam um elemento potencialmente subversivo que precisava ser mantido ocupado com tarefas burocráticas. Foi justamente para mantê-lo afastado de casos importantes que o delegado Raimundo Pereira designou Carlos para organizar e catalogar os arquivos antigos que se acumulavam no depósito da delegacia. Era um trabalho tedioso, considerado punição para policiais problemáticos, mas Carlos enxergou nele uma oportunidade única. Nas salas empoeiradas do arquivo, entre caixas que não eram abertas há décadas, Carlos descobriu um universo de crimes não solucionados, investigações abandonadas e injustiças esquecidas. Era como se cada pasta representasse uma vida interrompida, uma família destruída, uma verdade que nunca havia vindo à luz. E entre todas essas histórias trágicas, uma chamou especialmente sua atenção. O caso de Yara era diferente dos outros crimes arquivados. Não havia sido abandonado por falta de evidências, mas por incompetência investigativa gritante. As fotografias precárias da cena do crime, mesmo com a qualidade técnica deficiente, mostravam detalhes que qualquer investigador moderno reconheceria como cruciais. Os relatórios policiais eram tão superficiais que chegavam a ser ofensivos para qualquer pessoa com conhecimento básico de criminologia. Carlos passou 3 semanas estudando cada documento, cada fotografia, cada depoimento relacionado ao caso. Quanto mais lia, mais indignado ficava com a negligência dos investigadores de 1967. Era óbvio que eles haviam perseguido suspeitos baseados em preconceitos e estereótipos, ignorando completamente as evidências que poderiam levar ao verdadeiro assassino. A primeira coisa que chamou a atenção de Carlos foi a complexidade simbólica da cena do crime. A disposição do corpo, a seleção específica das pedras, a mistura de elementos indígenas e cristãos, tudo isso exigia conhecimento especializado que pouquíssimas pessoas na região possuíam em 1967. Ele começou a fazer uma lista de todos os indivíduos que poderiam ter acesso a esse tipo de conhecimento específico. A segunda descoberta perturbadora foi a completa ausência de investigação sobre pessoas próximas à vítima e sua família. Os investigadores de 1967 haviam partido do pressuposto de que o assassino era um forasteiro, ignorando a possibilidade estatisticamente mais provável de que o crime tivesse sido cometido por alguém conhecido da comunidade. Carlos decidiu refazer a investigação do zero, aplicando métodos modernos e técnicas que não existiam nos anos 60. Começou mapeando todas as pessoas que viviam na região em 1967, suas ocupações, movimentos e relacionamentos com a família da vítima. Foi um trabalho meticuloso que consumiu suas noites, fins de semana e férias. Durante 6 meses, Carlos se transformou numa sombra assombrada. Perdia peso, dormia mal e suas conversas com colegas e familiares giravam obsessivamente em torno do caso Yara. Sua esposa, Marina, começou a se preocupar seriamente com a saúde mental do marido. "Você não pode salvar todas as vítimas do mundo", dizia ela, observando Carlos trabalhando até altas horas, cercado de documentos e fotografias. Mas Carlos não conseguia parar. A injustiça do caso o corroía por dentro. Uma jovem de 14 anos havia sido brutalmente assassinada e seu assassino havia vivido livre por mais de 3 décadas, protegido pela incompetência policial e pelo preconceito social. Era inaceitável para alguém que havia ingressado na polícia movido por ideais de justiça. As primeiras descobertas significativas
vieram quando Carlos começou a entrevistar pessoas que ainda estavam vivas e haviam vivido na região em 1967. Muitos anciãos da comunidade tucano já haviam morrido, mas alguns sobreviventes guardavam memórias vívidas dos eventos. Foi através dessas entrevistas que Carlos começou a ouvir o nome de Padre Miguel Santander repetidamente. Inicialmente, Carlos pensou que o padre fosse mencionado apenas como testemunha ou fonte de apoio à comunidade durante a tragédia. Mas quanto mais investigava, mais percebia que havia algo estranho na forma como as pessoas falavam sobre ele. Algumas demonstravam desconforto visível quando o nome era mencionado. Outras mudavam rapidamente de assunto, e algumas poucas, as mais corajosas, faziam insinuações vagas sobre coisas que não se deve falar. Foi Mariana Tuchawa, então com 74 anos e uma das últimas sobreviventes da época, que finalmente verbalizou as suspeitas que haviam atormentado parte da comunidade por décadas. Numa conversa longa e dolorosa, ela contou a Carlos sobre as dúvidas de Iracema, sobre a forma como Padre Miguel se comportava com as jovens e sobre os segredos que a comunidade havia guardado por tanto tempo. Carlos saiu da casa de Mariana com a sensação de ter finalmente encontrado a direção correta para sua investigação, mas também com a compreensão aterrorizante de que estava lidando com um caso muito mais complexo e perigoso do que imaginara. Se suas suspeitas estivessem corretas, ele não estava apenas investigando um crime antigo, estava desenterrando décadas de silêncio, medo e cumplicidade involuntária. A obsessão de Carlos se intensificou. Ele passou a investigar a vida de Padre Miguel Santander com a minúcia de um investigador forense. Descobriu que o padre havia deixado a região em 1975, oficialmente por motivos de saúde, e que havia morrido em 1987 num asilo em Belém. Mas essas informações apenas levantaram mais perguntas. Por que ele havia partido tão abruptamente? Havia outros crimes não reportados? Outras vítimas? Suas investigações começaram a incomodar pessoas influentes na região. Carlos recebeu ligações anônimas pedindo para ele deixar o passado em paz. Seu superior imediato o chamou para uma conversa amigável, sugerindo que ele se concentrasse em casos mais produtivos. Até mesmo sua esposa começou a pressionar para que abandonasse o que considerava uma obsessão perigosa e autodestrutiva. Mas Carlos havia chegado longe demais para desistir. As evidências que estava coletando pintavam um quadro aterrorizante. Um predador que havia usado sua posição de autoridade moral para ter acesso irrestrito às suas vítimas, protegido pela incredulidade e veneração da comunidade. Um homem que havia transformado sua missão religiosa numa oportunidade para satisfazer impulsos monstruosos, sabendo que ninguém jamais ousaria suspeitar de alguém tão santo. A obsessão de Carlos por justiça estava prestes a revelar uma verdade que abalaria não apenas a memória de Padre Miguel, mas a própria forma como a comunidade entendia seu passado e suas crenças mais fundamentais. Em outubro de 1999, 7 meses após iniciar sua investigação obsessiva, Carlos Eduardo Mendes tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo do caso Yara. Decidiu aplicar técnicas forenses modernas às evidências precariamente preservadas de 1967. Era uma aposta arriscada, considerando que as evidências haviam sido armazenadas inadequadamente por mais de 3 décadas. Mas Carlos sabia que poderia ser a única oportunidade de descobrir a verdade. O primeiro desafio foi convencer seus superiores a autorizar o gasto com análises laboratoriais caras para um caso arquivado há tanto tempo. O delegado Raimundo Pereira considerou o pedido uma perda de recursos públicos com fantasias investigativas. Mas Carlos conseguiu uma brecha burocrática. Classificou as análises como treinamento em técnicas forenses modernas para casos antigos,
conseguindo aprovação parcial do orçamento. Carlos começou digitalizando e ampliando as fotografias antigas da cena do crime. Usando software de processamento de imagem que havia chegado recentemente ao Brasil, ele conseguiu revelar detalhes que eram invisíveis nas impressões originais em preto e branco. Foi nesse processo que fez sua primeira descoberta significativa. Nas fotografias ampliadas, era possível ver claramente um pequeno objeto metálico, parcialmente enterrado ao lado de uma das pedras brancas. O objeto havia passado completamente despercebido pelos investigadores de 1967, provavelmente porque estava coberto por folhas e terra. Nas fotografias originais, parecia apenas uma sombra ou irregularidade no solo. Mas com as técnicas modernas de processamento, Carlos conseguiu identificar que se tratava de algo deliberadamente enterrado, não de um item que havia caído acidentalmente. A segunda descoberta veio da análise das impressões de pegadas preservadas em algumas das fotografias da cena. Usando técnicas de comparação forense que não existiam em 1967, Carlos conseguiu determinar não apenas o tamanho exato das botas do assassino, mas também características específicas do padrão da sola e do desgaste. A marca diagonal na sola esquerda, mencionada nos relatórios antigos, era na verdade um corte feito por algum objeto cortante específico. Mas a descoberta mais significativa veio quando Carlos decidiu retornar fisicamente à clareira onde Yara havia sido encontrada. Após 3 décadas, a vegetação havia mudado completamente, mas usando o GPS e as descrições detalhadas dos relatórios, ele conseguiu localizar o ponto exato. Armado com um detector de metais emprestado de um amigo arqueólogo, Carlos passou 2 dias vasculhando o local. Foi na tarde do 2º dia que o detector emitiu um sinal forte numa área que correspondia exatamente à posição do objeto misterioso visível nas fotografias ampliadas. Cavando cuidadosamente, Carlos encontrou algo que o fez tremer. Uma pequena medalha religiosa de prata, corroída pelo tempo, mas ainda identificável. Era uma medalha de São Miguel Arcanjo, patrão dos missionários, com uma inscrição na parte de trás que o fez sentir o sangue gelar nas veias. A inscrição dizia: para Miguel Santander, por sua dedicação incansável aos povos da Amazônia, Diocese de Barcelona, 1963. Era uma prova física incontestável, ligando Padre Miguel à cena do crime. Não havia explicação inocente para sua medalha pessoal estar enterrada ao lado do corpo de Yara. Carlos enviou a medalha para análise forense no laboratório da Polícia Federal em Brasília, pagando do próprio bolso pela urgência do exame. Os resultados confirmaram suas suspeitas mais sombrias. Além da corrosão natural do tempo, a medalha apresentava vestígios de sangue humano nas ranhuras da gravação. O DNA extraído, comparado com amostras de cabelo de Yara preservadas no arquivo médico, confirmou a correspondência genética. Paralelamente, Carlos havia conseguido acesso aos registros pessoais de Padre Miguel através dos arquivos da Igreja Católica em Manaus. O que descobriu foi ainda mais perturbador. Miguel Santander não era seu nome verdadeiro. Nascido como Miguel Rodrigues Santander em Barcelona, Espanha, ele havia sido ordenado padre em 1961, mas havia deixado a Espanha por motivos disciplinares não especificados nos documentos oficiais. Uma investigação mais profunda nos arquivos da Diocese de Barcelona, realizada através de contatos que Carlos estabeleceu com colegas espanhóis, revelou informações aterrorizantes. Padre Miguel havia sido discretamente removido de 2 paróquias na Espanha, devido a comportamentos inadequados com menores. A transferência para a Amazônia havia sido uma forma de exílio silencioso, uma prática comum da Igreja Católica para lidar com padres problemáticos sem escândalo público.
As análises científicas das evidências de 1967 revelaram mais detalhes chocantes. O sedativo encontrado no sangue de Yara era uma combinação específica de plantas amazônicas que exigia conhecimento farmacológico avançado para ser preparada corretamente. A dosagem havia sido calculada precisamente para manter a vítima consciente, mas dócil, permitindo que ela caminhasse até a clareira, mas incapaz de resistir ou gritar por socorro. A causa real da morte, determinada através de técnicas de análise forense que não existiam em 1967, foi asfixia por sufocamento com um objeto macio, provavelmente tecido, que não deixou marcas visíveis no pescoço. Era um método que exigia conhecimento específico sobre anatomia e tempo preciso para executar sem deixar evidências óbvias, conhecimento que um missionário educado poderia facilmente possuir. A análise das fibras de tecido encontradas sob as unhas de Yara, preservadas precariamente por 3 décadas, revelou que pertenciam a um hábito religioso de algodão específico, do tipo usado por missionários na região. As fibras continham vestígios de incenso e óleo de unção, substâncias que apenas padres manuseavam regularmente. Talvez a descoberta mais perturbadora tenha sido a análise dos galhos de plantas medicinais encontrados ao redor do corpo. Cada planta havia sido colhida em local específico, seguindo rituais tradicionais tucano que eram ensinados apenas para iniciados. Padre Miguel havia passado anos estudando e documentando esses rituais, ganhando a confiança dos pajés locais que compartilharam com ele conhecimentos sagrados que normalmente eram mantidos em segredo. Carlos percebeu que estava diante de um criminoso excepcionalmente inteligente e calculista. Padre Miguel havia usado sua posição privilegiada para ter acesso tanto aos conhecimentos tradicionais indígenas quanto aos recursos e autoridade da Igreja Católica. Havia planejado o crime de forma meticulosa, criando uma cena que seria impossível de ser adequadamente investigada com os recursos disponíveis em 1967. Mas o aspecto mais aterrorizante da descoberta era a implicação de que Yara provavelmente não havia sido sua única vítima. Os padrões encontrados nas evidências sugeriam experiência prévia, conhecimento adquirido através de crimes anteriores. Se Padre Miguel havia operado livremente na região por mais de uma década, quantas outras jovens haviam sofrido o mesmo destino? As análises científicas modernas haviam ressuscitado um caso que parecia perdido para sempre. Pela primeira vez em 3 décadas, existiam evidências concretas e irrefutáveis sobre a identidade do assassino de Yara. A ciência havia conseguido dar voz a uma vítima que havia sido silenciada pela incompetência e indiferença de seu tempo. Mas essas descobertas também traziam um peso emocional devastador para Carlos. Ele agora sabia com certeza que uma comunidade inteira havia sido traída da forma mais cruel possível, que famílias haviam confiado suas filhas a um predador que usava a máscara da santidade para esconder impulsos monstruosos. A verdade estava finalmente emergindo das sombras onde havia sido enterrada por tanto tempo, e essa verdade seria mais devastadora do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Bloco 9. A verdade à vista de todos. Em janeiro de 2000, Carlos Eduardo Mendes possuía evidências suficientes para reconstituir completamente o crime que havia aterrorizado a comunidade tucano mais de 3 décadas antes. O que ele descobriu foi uma verdade tão chocante que mudaria para sempre a forma como aquelas pessoas enxergavam conceitos fundamentais como confiança, fé e proteção. Padre Miguel Santander não era apenas o assassino de Yara. Ele era o arquiteto de uma operação predatória sistemática que havia durado mais de uma década, protegida pela incredulidade coletiva e pela própria santidade de sua posição.
Durante 11 anos, de 1964 a 1975, ele havia usado sua autoridade moral para ter acesso irrestrito às famílias indígenas, transformando sua missão religiosa numa oportunidade para satisfazer impulsos monstruosos. A reconstrução dos fatos revelou a frieza calculista com que Padre Miguel havia planejado e executado o assassinato de Yara. Tudo havia começado 3 meses antes, quando ele notou que a jovem estava desenvolvendo características físicas que despertavam sua atenção doentia. Yara estava se transformando numa mulher bonita, e sua posição como filha do pajé mais respeitado da região a tornava um alvo ainda mais atraente para alguém que se excitava com a violação de tabus sagrados. Durante semanas, Padre Miguel estudou meticulosamente os hábitos de Yara. Sabia que ela coletava açaí todas as sextas-feiras no mesmo horário. Conhecia perfeitamente a trilha que ela percorria e tinha mapeado cada ponto onde poderia interceptá-la sem ser visto. Mais importante ainda, ele havia passado anos ganhando a confiança absoluta da comunidade, o que significava que sua presença em qualquer lugar jamais seria questionada. Na manhã fatídica de 17 de março de 1967, Padre Miguel esperou Yara na curva da trilha dos açaizeiros, escondido atrás de uma árvore centenária. Quando ela passou, ele emergiu das sombras não como um predador ameaçador, mas como o padre querido que ela conhecia desde criança. "Yara, que bom te encontrar", disse ele com um sorriso caloroso que tanto cativava as pessoas. "Preciso de sua ajuda para coletar algumas plantas medicinais especiais." Yara não hesitou em segui-lo. Afinal, Padre Miguel era uma figura paterna para toda a comunidade, alguém em quem seus próprios pais depositavam confiança total. Ela até ficou orgulhosa por ter sido escolhida para uma tarefa aparentemente importante. Deixou sua cesta de açaí na trilha, planejando voltar para buscá-la depois de ajudar o padre. Padre Miguel a conduziu por caminhos que apenas ele conhecia, trilhas secretas que havia mapeado durante anos de estudos botânicos pela floresta. Durante o trajeto de mais de 3 horas, ele manteve uma conversa aparentemente inocente, perguntando sobre a família de Yara, seus sonhos, seus planos para o futuro. Era uma conversa que teria parecido afetuosa para qualquer observador externo, mas que, na verdade, servia para manter a jovem calma e confiante. Quando chegaram à clareira remota que Padre Miguel havia escolhido meses antes, Yara ainda não suspeitava de nada. Foi apenas quando ele lhe ofereceu água de sua cantiga, água que havia sido cuidadosamente preparada com o sedativo extraído de plantas amazônicas, que ela começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. O gosto amargo a alertou, mas já era tarde demais. O sedativo não a deixou inconsciente imediatamente. Essa havia sido uma escolha deliberada de Padre Miguel, que queria que sua vítima permanecesse consciente durante parte do que se seguiria. A droga a deixou fraca, incapaz de resistir efetivamente, mas ainda capaz de entender o que estava acontecendo. Era uma crueldade refinada que demonstrava o nível de perversão psicológica do padre. O que aconteceu na clareira durante as horas seguintes foi documentado parcialmente pelas evidências forenses que Carlos conseguiu reunir 3 décadas depois. A violência sexual foi prolongada e sádica, interrompida por períodos durante os quais Padre Miguel forçava Yara a participar de uma paródia blasfema de rituais religiosos, misturando orações católicas com cerimoniais indígenas de forma profanamente pervertida. Quando finalmente decidiu matá-la, Padre Miguel usou seu próprio hábito religioso para sufocá-la lentamente, sussurrando orações em latim enquanto observava a vida se esvair dos olhos de sua vítima. Era uma morte que combinava assassinato com ritual, violência com falsa espiritualidade, num nível de perversão que desafiava qualquer tentativa de compreensão racional. Mas o que tornou o crime ainda mais monstruoso foi o que Padre Miguel fez depois.
Ele passou a noite inteira na clareira, organizando meticulosamente a cena do crime para enviar uma mensagem específica. Cada elemento foi colocado com precisão. As pedras brancas coletadas em viagem especial, as plantas medicinais sagradas, o rosário entrelaçado nos dedos da vítima, o crucifixo cravado no solo. A cena não era apenas para confundir investigadores. Era uma declaração de poder, uma forma de Padre Miguel demonstrar sua superioridade intelectual e sua capacidade de manipular símbolos sagrados para propósitos profanos. Ele estava assinando sua obra, sabendo que ninguém jamais suspeitaria dele. Durante os dias de busca que se seguiram ao desaparecimento de Yara, Padre Miguel participou ativamente dos esforços, oferecendo orações, consolando a família e até mesmo sugerindo locais onde os grupos de resgate poderiam procurar. Quando o corpo foi descoberto, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar à clareira, ostensivamente para oferecer os últimos sacramentos, mas na realidade para certificar-se de que havia removido todas as evidências que poderiam incriminá-lo. A única coisa que ele não conseguiu recuperar foi a medalha de São Miguel que havia caído de seu pescoço durante a luta com Yara. Numa ironia amarga, o santo protetor, cujo nome ele carregava, se tornaria décadas depois a evidência que o incriminaria definitivamente. Durante todo o período de investigação policial incompetente que se seguiu, Padre Miguel observou com satisfação crescente como suspeitos inocentes eram perseguidos e humilhados. Ele até ofereceu orações pelas vítimas da injustiça quando João Tapeba e Manuel Xerente foram presos incorretamente. Era uma encenação macabra que demonstrava seu desprezo tanto pela justiça quanto pela própria comunidade que fingia servir. O mais aterrorizante era descobrir que Yara não havia sido sua única vítima. As evidências coletadas por Carlos sugeriam fortemente que pelo menos outras 4 jovens indígenas da região haviam sofrido destino similar entre 1975 e 1974. Todas haviam desaparecido misteriosamente, todas eram filhas de líderes comunitários respeitados e todas haviam tido contato próximo com Padre Miguel nas semanas anteriores ao desaparecimento. A comunidade havia confiado seus bens mais preciosos, suas filhas, a um predador que usava a máscara da santidade para esconder uma natureza fundamentalmente maligna. Durante mais de uma década, eles haviam abrigado, alimentado e venerado um monstro que estava sistematicamente destruindo suas famílias por dentro. Padre Miguel havia conseguido o crime perfeito, operar livremente durante anos, protegido não por sua inteligência ou astúcia, mas pela própria bondade e confiança das pessoas que vitimizava. Ele havia transformado a fé delas numa arma contra elas mesmas. Em março de 2000, exatos 33 anos após o assassinato de Yara, Carlos Eduardo Mendes apresentou suas descobertas numa coletiva de imprensa que chocaria não apenas o Amazonas, mas todo o Brasil. A revelação de que um padre católico havia sido o responsável por um dos crimes mais brutais da história da região causou ondas de indignação, incredulidade e, principalmente, questionamentos profundos sobre quantos outros predadores poderiam estar escondidos sob máscaras de respeitabilidade. A reação da Igreja Católica foi imediata e defensiva. O bispo de Manaus, Dom Fernando Cascavel, emitiu uma nota oficial lamentando as acusações infundadas contra um homem que dedicou sua vida ao serviço de Deus e das comunidades indígenas. A nota prosseguia afirmando que, mesmo que as evidências físicas sejam autênticas, isso não prova culpa, apenas presença no local em algum momento. Mas a comunidade tucano reagiu de forma muito diferente. Para os sobreviventes da época, as revelações de Carlos não eram surpresa. Eram a confirmação de suspeitas que haviam carregado em silêncio por décadas.
Mariana Tuchawa, então com 75 anos, declarou aos jornalistas: "Nós sabíamos, nem todos, mas alguns de nós sabíamos. Simplesmente não podíamos acreditar que um homem de Deus fosse capaz disso." A família de Iracema, falecida 15 anos antes, reagiu com uma mistura de alívio e amargura. Seu filho mais velho, Kamalu, que tinha apenas 8 anos quando Yara foi assassinada, disse: "Minha mãe morreu sabendo a verdade, mas sem poder prová-la. Ela carregou essa dor sozinha porque ninguém quis acreditar numa mulher indígena que acusava um padre respeitado." As investigações de Carlos também revelaram que Padre Miguel havia deixado pistas de sua verdadeira natureza ao longo dos anos, mas que essas pistas haviam sido sistematicamente ignoradas ou mal interpretadas. Funcionários da Diocese de Manaus confirmaram que haviam recebido algumas reclamações vagas sobre o comportamento do padre com jovens, mas que sempre as classificaram como mal-entendidos culturais ou inveja de sua popularidade. Mais perturbador ainda foi descobrir que Padre Miguel havia mantido um diário detalhado de suas atividades na Amazônia, encontrado entre seus pertences pessoais no asilo onde morreu em Belém. O diário, escrito em espanhol arcaico e usando códigos que levaram meses para serem decifrados, continha confissões explícitas não apenas do assassinato de Yara, mas de pelo menos 6 outros crimes similares cometidos entre 1964 e 1965. As entradas do diário revelavam uma mente profundamente perturbada que via suas vítimas não como pessoas, mas como tentações enviadas pelo demônio que ele precisava purificar através do sofrimento. Padre Miguel havia criado uma teologia doentia que justificava seus crimes como atos de purificação religiosa, combinando o catolicismo distorcido com interpretações pervertidas dos rituais indígenas que havia estudado. Uma das entradas mais chocantes, datada de março de 1967, descrevia em detalhes grotescos o assassinato de Yara, incluindo suas últimas palavras: "Por quê, padre? Por quê?" Palavras que haviam assombrado Miguel durante anos, segundo suas próprias anotações. Paradoxalmente, essas mesmas palavras haviam se tornado uma fonte de excitação mórbida para ele, que as repetia durante outros crimes. O diário também revelou que Padre Miguel havia desenvolvido uma rede de contatos dentro da igreja, que o ajudavam a se mover entre diferentes regiões quando as suspeitas começavam a crescer. Não eram cúmplices diretos de seus crimes, mas funcionários eclesiásticos que facilitavam transferências por motivos pastorais, sempre que necessário. Era um sistema de proteção institucional que permitia a predadores operar com impunidade. As autoridades brasileiras iniciaram investigações para localizar os corpos das outras vítimas mencionadas no diário, mas a maioria nunca foi encontrada. A floresta amazônica havia engolido evidências cruciais e muitas famílias nunca souberam oficialmente o destino de suas filhas desaparecidas. Para elas, as revelações sobre Padre Miguel trouxeram mais perguntas que respostas. A repercussão internacional do caso foi imensa. Jornais europeus destacaram como a Igreja Católica havia exportado seus problemas para regiões remotas do mundo, onde predadores podiam operar sem supervisão adequada. Organizações de direitos indígenas usaram o caso para demonstrar como comunidades vulneráveis eram sistematicamente exploradas por pessoas em posições de autoridade. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido psicológico. A comunidade tucano teve que enfrentar a realidade devastadora de que havia confiado suas crianças a um monstro durante mais de uma década. Cerimônias de purificação foram realizadas na clareira onde Yara foi encontrada, numa tentativa de limpar a terra da profanação que havia sofrido. Carlos Eduardo Mendes recebeu reconhecimento nacional por sua investigação meticulosa, mas pagou um preço pessoal alto. Sua obsessão com o caso destruiu seu casamento, abalou sua saúde mental
e o transformou numa pessoa permanentemente desconfiada de figuras de autoridade. Ele deixou a polícia em 2001 e se tornou consultor particular especializado em casos arquivados. 3 anos após as revelações, a Igreja Católica no Brasil implementou novos protocolos para verificação de antecedentes de missionários designados para regiões indígenas. Mas críticos argumentaram que essas medidas chegaram décadas tarde demais para as vítimas de Padre Miguel e outros predadores que certamente operaram com impunidade similar. O caso levantou questões fundamentais sobre a natureza da confiança e como ela pode ser explorada por pessoas mal intencionadas. Quantas outras comunidades ao redor do mundo abrigaram involuntariamente predadores disfarçados de figuras sagradas? Quantos outros crimes permaneceram ocultos pela incredulidade coletiva sobre a capacidade humana para o mal? Se vocês chegaram até aqui e querem honrar a memória de Yara e de todas as outras vítimas silenciadas, compartilhem esta história. Deixem nos comentários suas reflexões sobre como podemos proteger melhor nossas comunidades, sem perder a capacidade de confiar uns nos outros. E se inscrever no canal, porque infelizmente existem muitos outros casos como este, histórias que precisam ser contadas para que nunca sejam esquecidas. O nome de Padre Miguel foi oficialmente removido de todas as placas e memoriais da região amazônica onde operou. Mas as cicatrizes que ele deixou na comunidade tucano permaneceram abertas por gerações. Crianças que nunca o conheceram cresceram ouvindo histórias sobre o padre que traiu a confiança de todos, criando uma desconfiança duradoura de figuras de autoridade externa. Hoje, a clareira onde Yara foi assassinada é considerada lugar sagrado pelos tucano, um memorial natural para todas as vítimas de violência que nunca receberam justiça. Flores silvestres crescem no local exato onde seu corpo foi encontrado, e anciãos da tribo dizem que às vezes é possível ouvir o vento sussurrando seu nome entre as árvores. Mas uma pergunta permanece sem resposta, assombrando todos que conhecem esta história. Em uma era onde a confiança em instituições está sendo constantemente questionada, como podemos distinguir entre proteção legítima e paranoia destrutiva? Como podemos ensinar nossas crianças a serem cautelosas sem destruir sua capacidade natural de confiar em pessoas que genuinamente querem ajudá-las? A história de Yara nos lembra que o mal nem sempre tem a aparência que esperamos. Às vezes, ele sorri e ora conosco, e usa as roupas da santidade para esconder intenções que desafiam nossa compreensão mais básica sobre a natureza humana.